De volta para o nosso primeiro bloco do programa Tribuna Livre desta segunda-feira. Acabou de veicular aqui pela TV Cultura o programa o Roda Viva, né? Um dos programas mais antigos que discute a política, a economia e os temas mais importantes do país, né? Agora é a nossa vez, né, Narciso? Programa Tribuna Livre. Vamos discutir o Acre, as coisas do Acre. Estamos aqui com nossos convidados, mas eu queria até pedir aos nossos convidados e aos debatedores uma rápida licença, porque no programa da última segunda-feira, um de nossos convidados se manifestou de forma que desagradou a algum grupo, e esse grupo nos pediu que lêssemos aqui uma nota de repúdio pela fala dele. Eu me refiro ao ex-deputado João Correia, né, que na última segunda-feira esteve com a gente, e se referiu aqui à comunidade Auasqueiras, né? E eles nos pediram de forma de uma espécie de acordo de cavalheiros, eles nos pediram, eu vou ler, a partir de agora, passar a ler a nota de repúdio deles, que eu peço a sua atenção e o carinho da sua audiência para que eu possa expressar aqui a nota de repúdio da comunidade Aiauasqueiras. Diz assim a nota: a Câmara Temática de Culturas Aiauasqueiras, órgão do Conselho Municipal de Cultura do município de Rio Branco, vem a público expressar repúdio a palavras proferidas pelo ex-deputado João Correia a respeito da ayahuasca, no programa Tribuna Livre, apresentado pelo jornalista Evandro Cordeiro na TV Rio Branco, na data de 11 de abril deste ano, segunda-feira próxima passada. Ao comparar a bebida ayahuasca à droga ou entorpecente, o ex-deputado João Correia, ao mesmo tempo, tanto demonstra profundo desconhecimento sobre o assunto, quanto desrespeito e ideias preconceituosas em relação a uma cultura indígena milenar da sua própria terra amazônica. Há diversas religiões sérias e há milhares de pessoas de bem que fazem uso da bebida, também conhecida como daime e vegetal. Dentre as pessoas que fazem uso da ayahuasca neste mesmo estado, encontram-se profissionais da mais alta índole e reputação ilibada que trabalham no sistema de segurança pública, a exemplo de desembargadores, juízes, promotores e policiais, prestando relevantes serviços à sociedade, justamente combatendo o uso e o tráfico de drogas, a corrupção e outros males que assolam a sociedade. Além disso, outros diversos profissionais de todas as classes e camadas sociais, inclusive líderes religiosos com décadas de serviços prestados à sociedade acreana, fazem uso dessa bebida e conduzem suas vidas dentro dos princípios cristãos, éticos e constitucionais. Algumas das religiões ayahuasqueiras deste estado são portadoras dos títulos de utilidade pública municipal, estadual e federal. Desde a década de 1960, um dos fundadores de uma dessas religiões ayahuasqueiras assegurou em documento público que todos os filiados da sua religião que tivessem mais de 60 dias como efetivo estavam isentos de alcoolismo e outras condutas perniciosas à formação moral do homem. E é isso que se vê em quem faz uso sério de ayahuasca. Diante de tais fatos, a Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras vem a público prestar tais esclarecimentos para que a sociedade seja corretamente informada da verdade e possa sempre fazer as melhores escolhas. Assinam essa nota de repúdio o Jean Carlos Freire Lima, articulador da Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras. O Osmi Lima, o nosso deputado constituinte, que é um dos nossos debatedores... Eu quero só prestar um ligeiro esclarecimento. Primeiro que nós lamentamos profundamente o fato causado no último programa pelo nosso amigo e deputado. Nós não concordamos, nós que fazemos o programa também não concordamos com a posição dele. Estamos solidários à nota que foi feita e, acima de tudo, temos o maior respeito
pela religião, que é uma religião nossa, amazônica, a do Daime. Então, nossa solidariedade do programa e os nossos respeitos. E, em acrescentando, Osmi, eu quero crer que o deputado João Correia, uma personalidade importante da nossa vida acadêmica, que professor que é, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, tenha cometido um equívoco. Sim. Despropositadamente. E o pior, Narciso, é que minha neta estava presente aqui, como estão os nossos amigos ali assistindo o programa, e acenava para mim, porque ela também faz parte do Daime. Ótimo. Se vocês me derem uma parte, a Lei 11.343 de 2006, que é a lei de droga, ela classifica quais são os tipos de droga e aquelas que causam dependência. Há um estudo sobre o Ministério sobre isso. E a ayahuasca não está nesse rol de tóxico, né? O lança-perfume está. Não é alucinógeno. Então, nós não podemos dizer que a ayahuasca é droga, porque não está dentro da lei reformulada como droga, né? Mais uma vez a gente lamenta o episódio e reitero que o Departamento de Jornalismo desta emissora a opinião dos nossos convidados e dos comentaristas não é a mesma opinião do Departamento de Jornalismo e da direção desta emissora, né? Mas eu considero que o assunto já é encerrado, né? Já chega de polêmica em relação ao programa de segunda-feira e vamos começar o debate de hoje, que seguramente vai ser um dos melhores desde que a TV Rio Branco voltou seu Tribuna Livre para o ar, né, Narciso? Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado doutor Romano Fernandes Gouveia, é um criminalista com diversas outras especializações, e também estamos recebendo o Joelson Ramos, que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre. Até bem pouco tempo era o Sindicato dos Agentes, né? Agora é Policiais Penais, não é, Joelson? Joelson, boa noite, bem-vindo ao programa. Esteja à vontade para nós discutir aqui, para a gente debater de forma respeitosa e bem clara o interesse da emissora, não é? Esclarecer a população sobre os assuntos que são importantes, que são de interesse de todos, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite ao Zamir, ao Narciso Mendes e ao nosso nobre advogado e ativista, né, em prol da melhoria do sistema penitenciário, das condições de vida dos apenados também, né? E a população, né, que nos assiste, os telespectadores, e estamos aqui para contribuir naquilo que for possível, né, do que a gente tem de conhecimento a respeito do sistema penitenciário, da atividade nobre e aguerrida dos policiais penais. Obrigado, boa noite novamente ao doutor Romano. Tchau, nosso presidente da tribuna, nosso grande jornalista Cordeiro, ao Narciso Mendes, né, os nossos duas enciclopédias do nosso estado do Acre, né, o Narciso e o Osmi. O Jair faz um trabalho também muito bonito em prol de valorizar os policiais penais, né? Nós estamos sem concurso para os policiais penais desde 2007. Há quase 2 décadas. E o sistema prisional se inchando e os policiais penais perdendo seus colegas, né, por causa do Covid isso. Mas eu dou uma boa noite a todos e boa noite aí à população, esclarecendo aí o que podemos fazer para melhorar o sistema prisional, para realmente aquela finalidade que a lei nos diz, ressocializar. Esse é o nosso intuito. Obrigado por ter vindo. Vamos Deixa que eu faça aqui a primeira pergunta. Eu queria me dirigir a você, Narciso, porque você assinou a Constituição de 1988 e sempre que a gente conversa de forma particular, eu noto em você um crítico até da carta que você mesmo assinou, sobretudo em relação a isso que a gente vai tratar hoje, não é? Osmi sempre exalta a figura do nosso saudosíssimo Ulisses Guimarães. Com muita razão. E com muita razão. Com muita razão. E no dia da proclamação da nossa Constituição, ele mesmo foi o primeiro a dizer que nós podemos criticar a nossa Constituição, mas nunca desobedecê-la.
E para tanto, doutor Romano, ele próprio previu a sua revisão 5 anos após. E por que isso, doutor Romano? A nossa Constituição foi feita após um regime autoritário que prevaleceu por 20 anos. E nós, constituintes, naquela época, nos sentíamos como um passarinho que estava preso numa gaiola. Sim. E que, de repente, abriu a porta da gaiola, aí o passarinho sequer sabia para onde se dirigir. Então, eu acho, doutor Romano, e vem de muito longe as minhas preocupações com o nosso sistema penitenciário. Porque há países que instituíram a pena de morte. Há países que são lenientes com o crime. E há países como pretendeu, aí sim, os constituintes, é que as punições tivessem dosimetrias correspondentes ao crime, mas que tivesse o objetivo de ressocializar o preso. Aí a minha pergunta que eu me dirijo para o senhor. De nota, qual a nota de 0 a 10 que o senhor daria à ressocialização do nosso sistema penitenciário? Aqui no Estado ou no Brasil? No Brasil, no Estado, e se puder fazer algumas comparações com os países que adotaram a ressocialização como fim do sistema penitenciário. Tá. A priori, né, de novo, boa noite a todos, boa noite à população. O nosso sistema prisional no estado do Acre, o índice de reincidência é de 80%. O que é que significa reincidência? É o preso vai e ele volta para o sistema prisional. E em quase todo o país é 70%, 65%. Porém, nós temos um modelo no nosso país, como o modelo apaquiano de Mário Ortoboni, de 1972, isso, que ele, ao contrário, ele ressocializa mais de 90% dos apenados que estão ali, os reeducandos. Então, há de se observar que nós estamos há muito tempo com essa história de prender e aumentar frações e não ressocializar. O Brasil, ele não se importa, ele não tem essa educação de ressocializar, ele gasta para piorar pessoas. Vejamos que na Holanda, a Holanda, se você assistir um documentário de um... Não é emissora, então posso falar, né? Netflix, se você assistir aquele documentário, você vai ver que as prisões da Holanda tratam os presos de uma forma humana e lá existe vaga nos presídios. Por quê? Porque o Estado oferece. Os Estados Unidos. Aí você me pergunta, os Estados Unidos, igual um aluno chegou e disse, não, nos Estados Unidos as pessoas são julgadas no outro dia. Eu digo, não, irmão. Aquilo é audiência de custódia. Nós copiamos agora há pouco, não é isso aí? Isso, e já nós aderimos o pacto, que é essas leis que nós falamos que somos nossas, que nós copiamos. O pacto já era de 1992, já era para existir audiência de custódia desde 1992. Nós instituímos agora, há pouco tempo. Os nossos pactos, depois da Constituição que vocês assinaram, os pactos internacionais estão aqui. É o segundo, ele tem força constitucional. Igual a nossa lei de execução penal, que é de 1984, mas já existe as regras de Mandela desde 1955, para aquilo que não aconteceu com Mandela acontecer com qualquer cidadão novamente. Então, as leis, elas têm um mundo público, igual a advocacia. Nós somos um mundo público. A lei e as nossas garantias são para todos, né? Então, a questão da ressocialização, voltando, Narciso Mendes, nós pecamos muito, nosso sistema prisional está falido. Nós gastamos R$6.000, enquanto existe um projeto desse de R$1.500
aonde vai custar cada preso, que esses valores poderiam servir para a educação. O nosso fundo penitenciário para os presos é o segundo maior, só pede para o Fundeb. Era bom se o nosso fundo penitenciário fosse para a saúde, o segundo, fosse o terceiro, né? Se nós tivéssemos oportunidade. Vocês falam da Constituição muito bem, e eu gostaria de lembrar da Constituição de uma frase muito boa: tratar os iguais na medida de sua igualdade, os desiguais na medida de sua desigualdade. É isso que o sistema prisional tem que fazer. Quem quer se ressocializar tem oportunidade. Nós não temos oportunidade. Aqui Vou fazer uma pergunta aqui para o nosso jornalista, em cima do que você está afirmando aí. No Brasil, nós temos 338 encarcerados a cada 100 mil habitantes. Isso corresponde, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a aproximadamente, no Brasil, a 812 mil presos. E considerando esse número, Narciso, nós somos o terceiro país do mundo a maior população carcerária. Da população carcerária. Primeiro, os Estados Unidos, segundo a China e o terceiro, o Brasil. E você agora mesmo, doutor Romano, acabou de dizer que, no caso do Acre, nós estamos desde 2007 sem concurso público. E eu noto também, de vez em quando, lendo o Diário Oficial, que são também colocados policiais penais à disposição de outros órgãos. Eu digo, como é que se sente você, como presidente do sindicato, quais os principais entraves para prestar um bom serviço, inclusive esse, que diz o doutor Romano, que é o da ressocialização, que para mim é fundamental. E eu volto a abordar esse tema depois. Uma boa noite novamente para os telespectadores e uma ótima pergunta do doutor Osmir. Realmente, a falta de material humano, de efetivo operacional nas penitenciárias é um reflexo da falta de investimento e tem propiciado ou não propiciado a ressocialização, né? Sem o policial penal, que é a segurança, né, que mantém a disciplina, a ordem, né, que mantém a minicidade, que o presídio é uma minicidade, né? Lá, os presos eles não estão presos, eles estão residindo, estão morando. Tanto que a lei de execução penal especifica isso. Eles estão morando no presídio. Mas, para se morar no presídio, precisa ter as mínimas condições, né? E lá, essa visão de ressocializadora, para ela ser efetivada, tem que dar as mínimas condições. E nessa questão de efetivo, falta de efetivo, fica difícil para o advogado atender bem, a assistente social atender bem, o professor que é educador atender bem. Todas as demais atividades que ocorrem dentro do presídio, elas dependem de maior efetivo para manter a segurança e as condições mínimas de ordem e disciplina dentro do presídio. E nós hoje, com esse baixo efetivo, né, a gente praticamente tem levado aquilo ali como verdadeiros heróis, né, leões, porque a gente tem se multiplicado em 10, né, para tentar dar conta da demanda que é enorme e cada vez mais crescente, como o nosso amigo doutor... Tem aumentado muito o número de encarcerados? Muito. É uma exponencial. Cada dia mais cresce. É como o doutor falou, são políticas que não têm resolvido, né? A gente tem encarcerado muito e o índice de ressocialização é muito baixo porque as pessoas estão saindo e voltando. E algo está errado nessa fração, nessa conta, né? E o Estado ele tem que ver isso como um problema que, uma hora, isso não vai ter mais como ter controle. Isso. E aí, é bom que tenha programas com a temática como essa, para se discutir um problema que ninguém está alheio. Isso aí vai atingir a todos, né, da sociedade. E o gestor público ele tem que olhar esse problema que é muito grave. E uma observação, né? Por exemplo, quando o policial penal lá, o ministro Humberto esteve por aqui, o fiscalizador do CNJ, nós estávamos há quase 3 anos sem aula. Para o policial penal levar os reeducandos na aula, eles não têm efetivo.
Para levar na aula não tem efetivo. Não tem efetivo. Por quê? Porque eles precisam de efetivo. Então, fica muito complicado você não ter efetivo. Uma ligeira interrupção, ainda Agora contigo. Sim. Eu já vi casos de encarcerado doente E que não- não tinha o efetivo Para levar. para levar e nem a própria... Agora, a lei 7.210... O próprio carro. Isso. Por exemplo, um familiar faleceu, eles não levam. E é um direito do preso. O pai do apenado faleceu, que a lei LEP, posso estar equivocado agora, mas está no artigo 120, diz que qualquer parente de apenado que falece tem que se dirigir para lá. Ele não pode levar porque às vezes não tem efetivo. Eu queria fazer uma pergunta para o Joesley. Joesley, você já tem quantos anos de experiência como agente penitenciário ou policial penal? Doutor Narciso, estou nessa batalha há 13 anos. 13 anos. Para completar os 14 anos Bom, de atividade. aí vai minha pergunta. Você é da primeira turma, né? Primeira turma. Qual é a sensação que você tem quando um jovem de 18 anos, sem ter nenhum antecedente criminal, nenhum, saiu de casa, o pai desempregado, a mãe desempregada, os irmãozinhos passando as maiores necessidades. Aí você pega esse jovem de 18 anos e entrega-o no conjunto dos presos, onde lá se encontram verdadeiros profissionais. A minha pergunta é: qual é a sensação que você tem em tomando conhecimento que está entregando um inocente por uma infração que dá-se o nome de Menor potencial ofensivo, que não cabe prisão preventiva, conforme o artigo 300. entrega, quando ele adentra no presídio, as organizações disputam a que grupo ou a qualquer, ao ser Comando Vermelho, ou ao bonde dos 13, ele deseja pertencer e ele é obrigado a aderir. Do contrário, ele pode ser uma vítima do próprio estrutura penal. Doutor Narciso, a sua pergunta é complexa, mas o sentimento que vem a nós, policiais penais, e quantas as vezes a gente não passou por isso, né? É de tristeza. Tristeza e desesperança. Por quê? Você sabe que aquele jovem ele vai ser entregue aos lobos, né? Porque não se tem como fazer essa divisão lá dentro. E a gente olha nos olhos de um jovem, como nesse caso, que cometeu um crime de menor potencial ofensivo para a sociedade, e não depende de nós, né? A gente vai só recebê-los lá. A gente orienta, né? Tenta orientar. Hoje, infelizmente, se o jovem ele mora numa área onde a facção domina, ele já tem que... A gente tem até que orientar. Onde você mora? Você é de alguma facção? Ele disse, não sou. Não sou, ele já fica bem nervoso. Não sou, mas onde você mora? Por quê? Se coloca esse jovem que mora numa área onde uma facção rival, a outra, domina, ele pode ser tido como cagueta, que vai entrar lá para colher informações e, quando sair, passar para outra facção. Então, a gente diz, olha, a gente vai ter que te colocar nesse setor onde a facção que domina a sua área, onde você reside, se encontra. Mas, infelizmente, não tem um local neutro aqui. Mas você seja forte. A gente diz, não precisa aderir a nada, você não precisa estar com isso. Ah, mas vão me ameaçar, vão me bater. Eu digo, nós estamos aqui justamente para resguardar a sua integridade física. Te dá todas essas instruções, mas isso não garante de que esse jovem não vai ser seduzido ou mesmo chantageado ou oprimido a participar de uma facção criminosa. Joelson, o doutor Romano e os nossos debatedores,
É até uma pena quebrar o ritmo, né, do debate, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. E no próximo bloco eu gostaria que os nossos debatedores, a gente pontuasse, porque esse é um problema muito complexo. Vamos ver a questão política, né, onde é que está o erro político, onde é que está o erro técnico. Vamos fazer de forma pontual, mas isso já já depois do intervalo.